pastor Alessio. Paz seja com todos, meus irmãos. Feliz sábado para todos. Que Deus nos dê a mente para nós aprendermos e entendermos cada dia melhor. Muito obrigado, querido irmão Júnior. Rapaz, você é uma pessoa admirável por todos nós, viu? Deus te abençoe, viu? Então, irmão, o que eu entendo referente a isso, a Igreja Adventista da Completa Reforma, tanto acredita como prega que nós receberemos, baixa aí, meu filho, um pouquinho, no período de festa de cabana. Eu achei muito interessante, uma vez eu estudando com o pastor Vigilene, ele me falou uma coisa que a gente, às vezes, nós temos que pensar referente a isso. É que nós, hoje, nós estamos capacitados para receber a chuva serôdia numa porção elevada. Como? Irmãos, como diz nesse texto aí que a irmã Ellen White, que vai ser lido lá na sequência aí. Nós temos que nos preparar, né, Pastor Alessio. Espiritualmente. Pastor Alessio. É como se você limpar a sua casa para... Né? Não, hein, pastor Alessio? Eu gostaria até de pedir para você já ler e você aproveitar e comentar exatamente esse texto. Já leia e já comente esse texto que ela disse, que é muito importante o que você vai dizer. Não vai conseguir ler essa... Não, tudo bem, então pode só comentar, pode continuar. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Testemunho para a Igreja, para Ministros, página 507. Então, irmãos, a gente conversando sobre isso, então, olha, é só o poder do Espírito Santo que faz com que você saia do seu habitat e sai para fazer a obra de Deus, distante, perto, e você leva a mensagem. E isso, irmão, é o agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Você vê que tanto o pastor Vigilante como a irmã Luzia saiu do seu habitat, né, e foi para uma terra muito distante, por exemplo, lá na África. Irmãos, poucas pessoas que têm a coragem de fazer isso, de a gente sair do nosso conforto e ir para uma terra que a gente não conhece, igual Abraão fez, igual outros exemplos da Bíblia, né, dos irmãos que fizeram. Nós temos o exemplo também de um pastor que ele fazia muito isso, o irmão Zezinho, disse que ele era uma pessoa desse jeito. Até o próprio Menezes disse que ele era assim, o pastor Menezes. Então, isso eu chamo, um poder do Espírito Santo numa porção elevada. Nós sairmos do conforto, né, do nosso conforto, do conforto do cotidiano, e você agora sim, agora eu vou sair, vou pregar o evangelho, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou levar essa mensagem. Isso eu acredito que é o derramamento do Espírito Santo, numa porção dobrada, que é a chuva serôdia. Agora vai vir o tempo, né, conforme que nós acabamos de ler aí, para isso, para nós recebermos, nós precisamos nos preparar.
É o que eu entendo. E, e se os irmãos quiserem comentar mais alguma coisa sobre isso, eu estou aqui para aprender também. Amém. Glória a Deus, irmão Pastor Alessio, né? Foi o que a irmã Elaine comentou dias atrás, né, na escola sabatina, e a gente fez uma pesquisa e fomos estudar exatamente sobre esse tema. E, de fato, o Espírito Santo, por mais que ele vai ser derramado de forma abundante, com muito poder, com muita força, não vai cair sobre todas as pessoas e não basta eu só estar presente lá na festa de cabanas, que isso vai ser suficiente para eu receber. Aí ela diz nesse texto que você acabou de ler, né, que somente aqueles que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, eles vão poder receber maior luz, né? A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação, ou seja, na prática, não só no falar, mas na prática, as nossas virtudes cristãs, se a gente não tiver assim, a gente não vai reconhecer a manifestação do Espírito Santo quando a chuva serôdia cair. Pode ser que vai ter pessoa do meu lado, né, esteja sendo derramado nos corações dessas pessoas, mas a gente não vai perceber e não vai receber. E aqui na apostila diz, ó, para nós estarmos aptos a receber essa chuva, é necessário uma reforma completa em nossa vida, de dentro para fora, de fora para dentro, ou seja, toda, completa, não é só no exterior, não é só no interior, como muitos pregam, é completa, dentro e fora, né? E de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Irmã Odina? Salve a Igreja de Deus com a paz. Gostaria de frisar o assunto de ontem, e em relação a esse tema de hoje. Ontem foi lido e explicado que será muito triste para a gente perceber muitas pessoas, nossos amigos e familiares, está ficando de fora, recebendo as pragas, e a gente não poder fazer nada, né? Vendo o sofrimento que não vai ser, a gente vê, saber que eles vão estar fora da porta da graça. E justamente essa chuva serôdia e a temporã, que cairão ambas no primeiro mês. Já li também umas passagens que podia ser também lá no primeiro do ano também do saída do Egito, sabe? Março ou Abib, pode ser também, para que a gente possa ganhar aquela grande força, aquele grande poder de passar a grande angústia de Jacó, que a contagem daquela grande angústia de Jacó também é equivalente a 6 meses, mais ou menos. E pode ser também no primeiro ano da história da criação, que é na festa das cabanas. Só que especificamente vai cair as duas, como foi lido aí. Desculpa, as duas chuvas ao mesmo tempo, o mesmo poder. Por isso que diz que é em porção dobrada, para que nós possamos também suportar a grande perseguição. E até a gente diz, olha, vamos orar, a profetisa também até dá esse conselho, ora para que as pragas não comecem na lua nova, na festa cabana ou no sábado, tem todos aqueles conselhos. Por isso que é o interessante as pessoas subir cabana e fazer um preparo durante todo o ano, toda a vida, não somente fazer só a expiação e ir para a cabana com medo de receber as pragas, porque isso aí também não vai adiantar. Tem que ter uma consagração o ano todo para que possa estar lá nas cabanas e ser digno de receber a chuva serôdia, ou caso contrário, vai se cumprir como disse aí. Foi explicado aí no versículo, aí no capítulo, no parágrafo, aliás, que vai ter pessoas que vão receber do lado de outra e não vai, e aquela pessoa não vai receber. Tem pessoas que até brincam, quando eu ver o irmão subindo, eu agarro na barba dele ou na saia e subo junto. Não vai subir para o céu, não vai ganhar a chuva serôdia se não estiver preparado. Então, tem todos esses vários conselhos que é no primeiro do mês que vai cair. E não é só a chuva serôdia, mas as duas juntas, para que nós possamos suportar o que tiver por vir logo a seguir.
Obrigada Amém. pela oportunidade. Amém, irmão. E nós temos três motivos muito fortes na nossa igreja para acreditarmos que, de fato, a chuva serôdia ela será derramada no período das festividades do 7º mês, em especial as festas das cabanas. Quais três motivos especiais são esses, né? O primeiro deles, a gente pode dizer, está ligado à terminologia do nome. A chuva serôdia, nós sabemos, como foi explicado lá no comecinho do estudo, lembra? Que é a chuva que cai sobre a terra no tempo da colheita, para fortalecer, preparar a lavoura para a colheita. Então, serôdia é a chuva da colheita. E qual que é a festividade do Senhor chamada Festa das Colheitas? A Festa das Colheitas. É a Festa das Cabanas, né? Segundo motivo que nos ajuda a compreender e compreender que a chuva serôdia ela está prevista para cair na festividade das cabanas. Em relacionado a isso que você comentou do primeiro mês. Muito se discute, mas o primeiro mês não é lá em Abib? Só que quando a gente vai estudar o calendário agrícola, o calendário da criação, o 7º mês ele corresponde também ao primeiro mês. O 7º mês de um calendário é o primeiro mês do outro calendário. E vice-versa, isso também acontece entre o calendário das festividades e o calendário civil, o calendário agrícola, né? Então, o 7º mês, ele também é o primeiro mês, né? Isso é uma coisa que às vezes causa muita confusão nas pessoas. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais forte ainda para fazer a gente compreender nessa importância é o quê? Que uma das funções do derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, que nós vamos até estudar isso daqui a pouco, é que a chuva serôdia, o Espírito Santo, ele protege o povo. Quem recebe a chuva serôdia está protegido contra as pragas que hão de cair. E quando a gente vai lá para Zacarias 14, a gente percebe que, da mesma forma que o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, está atrelada a não receber as pragas, em Zacarias 14 nós percebemos que as pessoas, as famílias da terra, que sobem a celebrar a festa das cabanas, a elas também é prometida não receber as pragas. Então a gente vê que uma coisa, ela está atrelada à outra. Então, por isso que fica tudo isso, todos esses fatores nos levam a acreditar de fato que a chuva serôdia ela é derramada no período das festividades do 7º mês, a festa da colheita, a festa das cabanas. Amém? Irmã Elaine. Não, era só uma curiosidade que você falou anteriormente, eu até já tinha baixado a mão, é que atrelado a esse assunto, né, que você falou sobre o derramamento da chuva serôdia no período das festas de cabanas, em que nós sabemos que não será para todo mundo, e isso também é uma das curiosidades para que a gente aprenda que quando se fala lá que às vezes que nós teremos surpresas quando for no final, né, também é relacionado a isso, não é surpresa de pessoas lá de fora que nunca viram a palavra e que estarão lá, são pessoas de dentro da igreja, são pessoas que participam com a gente, são pessoas que receberam o evangelho, pessoas que para nós, nós achávamos que eram pessoas consagradas e que infelizmente não terão o derramamento dessa chuva, que não serão selados. Então, quando fala lá sobre essa questão, que é tanto do derramamento da chuva e sobre essa surpresa, será do povo de Deus, não é de pessoas de fora que não passaram por nada, por expiação, pelo conhecimento da palavra, porque, lógico, todos irão passar, né, por esse período, mas não será dessa forma, mas será, sim, a surpresa por aquelas pessoas que tiveram a oportunidade durante toda a vida, na completa reforma, que a gente achava que conseguiria, infelizmente não conseguiram. Era esse que eu queria comentar. Muito bem, eu tenho certeza que o irmão Demétrios vai lembrar de uma história que o Rodrigo Silva geralmente conta nas pregações dele, né? Que quando a gente chegar no céu,
quando a gente estiver no céu, a gente pode ter 3 tipos de surpresa. A primeira surpresa é de olhar no céu e falar assim, nossa, aquela pessoa ali está no céu, aquela pessoa ali foi salva, né? Eu não sabia que essa pessoa ia salva. No dia da vinda de Cristo, vamos falar da forma que a gente acredita. No dia da vinda de Cristo, a gente vê aquela pessoa que a gente, nossa, eu não imaginava que ela fosse se salvar, né? E ali já é uma surpresa. A outra surpresa é a gente não ver pessoas que a gente tinha certeza que se salvariam. Porque, na verdade, a gente não vê os intentos dos corações, não sabe a sinceridade de cada um. Então, vai ser uma surpresa ruim, né? Por não ver algumas pessoas que a gente tinha certeza que seriam salvas. E a melhor surpresa de todas é se a gente estiver vendo isso, é a gente ter sido realmente conseguido, né? A vitória. Verdade. Por Deus. Será Uma surpresa muito boa. É verdade. É por isso que nós não podemos julgar, porque só quem conhece é Deus, né? Nosso íntimo. Às vezes ali a gente vive uma figura na igreja que às vezes na nossa casa, infelizmente, não é o que é de acordo. Então, por isso que nós não devemos julgar, e às vezes é a mesma coisa do que é na igreja e é em casa. Então, são situações em que só cabe a Deus julgar, porque Ele que conhece todos os corações e as nossas ações, né? E o que você comentou também, que eu achei interessante, sobre os motivos da chuva serôdia, né? Uma coisa também, Júnior, que é bom acrescentar, é que esse derramamento da chuva serôdia também ele vai servir para para evangelização, né? Que a gente sabe que vai passar depois da chuva serôdia, nós iremos passar aí 1 ano, que será feita a evangelização e todo mundo vai ter esse conhecimento da verdade, para que ninguém possa ser tomado por inocente. Exatamente. São 4, né? As 4 funções principais do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, dentre os 4, o primeiro é de fato isso, né? É dar força ao alto clamor, né, da meia-noite, a última pregação forte e grande no mundo, para que as pessoas possam fazer a sua decisão entre receber o sinal de Deus ou receber o sinal da besta, né? É o grande motivo. Os outros 3. O segundo, a gente já pode até citar também. O primeiro é dar força para a pregação das 3 mensagens angélicas. O segundo é dar forças para o povo de Deus conseguir passar por esse momento de perseguição, por eles estar sendo fiéis a Deus. Se a gente não tiver o Espírito Santo sobre nós, foi o que a gente falou bem no comecinho do estudo, lembra? A gente não vai conseguir ter forças para passar por tanta angústia, tanta dificuldade, né? E os outros, né, a gente vai estudar mais para frente por que a gente precisa de ter recebido o Espírito Santo. Tem mais 2 motivos especiais também. E como você falou, né, a gente vê às vezes, mas a gente não sabe da casa, mas além da casa, a gente não sabe como é que cada pessoa está lutando, né? E sobre essa luta interna de conseguir se reformar, conseguir fazer a vontade de Deus, estar de acordo com a vontade dele, é o que nós vamos ler nesse próximo versículo. E eu vou pedir para a irmã Bárbara ler para a gente o que está escrito em Primeiros Escritos, página 71. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia a dia do Senhor. Primeiros Escritos, página 71. Amém. Foi então isso que o pastor Gerson dias atrás comentou, acho que no grupo do Sejar, e em outros grupos também, que é muito importante a gente estudar sobre os acontecimentos proféticos, saber o que vai acontecer para a gente poder acompanhar, né, e não ser pego de surpresa. Mas mais do que isso, é importante a gente se preparar para a vinda de Cristo. E essa preparação é o que está escrito aí nesse texto. É participar desse refrigério que vai ser o derramamento abundante das águas, né, da chuva do Espírito Santo. A gente precisa ter vitória, vencer as nossas tentações, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso amor e o nosso apego às coisas do mundo,
né, às banalidades, às vaidades, ao nosso pecado de estimação. Sabe aquele pecado que a gente sabe que é errado, mas não larga? Então a gente precisa. Toda má palavra, a forma ruim, as palavras ruins que a gente profere, as nossas más ações, tudo isso que nos afasta de Deus, a gente precisa vencer isso hoje. Não adianta a gente achar que o Espírito Santo vai vir, descer sobre mim e vai tirar toda a imundícia e acabou, eu vou ficar limpo. Não. Se eu não tiver mantendo, aí a gente lembra daquela parte, né? Dos vasos limpos de boca para cima. Se eu não tiver mantendo o meu vaso limpo e de boca para cima, ou seja, buscando a santificação agora e desejando o Espírito Santo fervorosamente, eu não vou receber. Não adianta. Se o vaso estiver sujo, se o vaso não tiver de boca para cima, ou seja, se você não estiver buscando a santificação, o Espírito Santo não vai ser derramado sobre você. O Espírito Santo ele só vai completar naquilo que nos falta, na força que a gente ainda precisa, naquilo que a gente ainda tem dificuldade, mas estamos buscando, entendeu? Agora, se você relaxar e deixar por conta, ele não vai fazer o trabalho sozinho completo, não, né? Então, por isso que a gente precisa estar nos aproximando mais e mais do Senhor, fervorosamente buscando essa preparação necessária para estar de pé no dia da vinda de Cristo e no dia da batalha do dia do Senhor, que são dois momentos muito importantes. A irmã Elaine disse, né? Quem completa nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Nós, como pecadores, não somos capazes, por conta própria, de alcançar uma perfeição completa. Exatamente. E essa foi a promessa dada por Cristo, né? Que ele enviaria o Consolador, né? Exatamente para que pudesse nos dar essa força, nos ajudar nessa conversão, em compreender o pecado, o juízo e a justiça, e nos dar a força naquilo que nos falta. Amém? Então, sabendo disso, nós precisamos abandonar uma série de coisas, né? Que coisas são essa, irmã Cleudiane? Lê pra gente o próximo parágrafo, irmã Cleudiane. É o quando as igrejas? Calma aí, irmã Cleudiane. Antes de você ler, o pastor Gerson vai fazer um comentário. Júnior, Pode falar, pastor Gerson. queria falar um pouquinho ainda sobre esse texto. Dá para voltar um pouquinho a tela? Isso, esse texto aí. Existe a parte que cabe a Deus, que Deus realiza em cada um de nós. E existe a parte que Deus espera que cada um de nós também façamos. Não é isso? É claro que em nós não existe nada, mas com a ajuda de Deus nós podemos vivenciar a luz que Ele tem colocado em nossa vida, através da sua palavra, através dos testemunhos, através de todos os ensinamentos que nós aprendemos diariamente e aos sábados, quando vamos à casa de Deus. Mas existem coisas que nós devemos pessoalmente lutar para poder vencer e tirar elas da nossa vida, né? O irmão White está falando aqui sobre, por exemplo, o orgulho, né? O orgulho, ele é terrível. E o contrário do orgulho é a humildade. Então, devemos cultivar a humildade na nossa vida, né? O egoísmo é outro pecado terrível, né? A pessoa apenas olhar para si e fazer aquilo que agrada apenas ela, não se sacrificar, não ser uma pessoa abnegada, não ser uma pessoa benevolente, uma pessoa bondosa, né? Então, nós precisamos ter um conhecimento dessas palavras e olhar o contrário delas, né? O amor ao mundo. O que é o amor ao mundo? Envolve muitas coisas, né? Se apegar às coisas materiais, não é isso? Amar as coisas que o mundo faz, que não é de acordo com a santa vontade de Deus, não é isso? Existe um verso lá em São João que diz assim, que o mundo passa e os seus desejos,
mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqui falou também sobre toda má palavra, tal. Então, basicamente é isso, né? Cada um de nós temos uma luta dentro de nós, dentro da nossa vida, pessoalmente, para lutar e vencer, né? E temos que lutar para vencer. Paulo diz assim, que sem luta não existe vitória. E nessas lutas nossas diárias, nós precisamos aprender uma coisa: a estarmos dispostos a nos sacrificar, a fazer as renúncias necessárias para realmente termos os verdadeiros filhos de Deus no meio de uma geração má e adúltera, né? Mas isso tem que partir de nós. Nós precisamos tomar a decisão. Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar. Me ajude a poder viver a sua vontade na minha vida. Dai-me a sua graça para que ela possa tanto me ajudar a entender a sua vontade, como a poder praticá-la ela diariamente, né? Do contrário, irmão, não existe um mecanismo que vem só da parte de Deus em fazer em nós a transformação. Deus só vai operar no ser humano a partir do momento em que ele quer, em que ele deseja, em que ele tem a vontade real de vivenciar uma nova vida, uma nova criatura, entendeu? Então isso é muito importante para que a gente possa unir o espírito do homem com o espírito de Deus. Os dois têm que ter o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo sentido. Aí Deus realiza a grande transformação, entendeu? Um exemplo rapidinho, uma vez eu fui numa igreja, visitar uma igreja, e nessa igreja, no finalzinho da escola sabatina, o pastor lá na frente, ele disse assim, olha, não existe esse negócio de completa reforma. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai nos fazer a completa reforma necessária e vamos todos subir. É assim, será? Será que é assim que está ensinando os testemunhos? É assim que diz a palavra de Deus, né? Então não é assim, né? A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que há uma necessidade de uma transformação antes da vinda de Jesus, para que nós possamos ser realmente os verdadeiros filhos de Deus nesse mundo difícil que nós estamos vivendo. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque nós estamos lutando com todos os poderes das trevas e com todas as pessoas que muitas vezes do nosso lado são contra a gente, né? A Bíblia fala que eles acham estranho a gente andarmos diferente deles. Quando a gente faz algo que é diferente do que eles fazem, eles acham estranho. Mas por que vocês fazem assim? Então eles acham estranho, né? Mas o mais importante de tudo, irmãos, a gente fazer o que Davi falou, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Em uma outra parte, ele diz assim: essa oração deveria ser repetida diariamente por nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova, Senhor, em mim um espírito reto. E não retires de mim, Senhor, o teu Santo Espírito Santo. Então, esse desejo tem que partir de nós, porque a Bíblia fala: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, as portas se abrem. Então, Deus espera de cada um de nós que nós possamos fazer a nossa parte também, que cabe a nós. Amém, pastor Gerson, muito bem. E ainda sobre fazer essa nossa parte que nos falta, né, que precisamos exercer, vem a próxima leitura, o próximo parágrafo. O que diz, irmã Claudiane, Testemunhos Seletos, volume 2, página 69? Diz assim: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma,
Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Muito bem, então, temos defeitos de caráter? Temos. Às vezes às vezes nós estamos contaminados por coisas que a gente faz, práticas erradas. Pode ser que sim. Porém, nós precisamos resolver isso para a gente estar apto a receber o Espírito Santo. Se a gente não resolver isso antes, agora, logo, o Espírito Santo não vai ser derramado sobre nós. E ao não ser derramado sobre nós, nós não vamos participar desse grande movimento do alto amor. Nós não vamos ter forças para passar pelos períodos de perseguição ao povo de Deus, estar sendo fiel. É capaz da gente cair, né? Não ser fiel, se cair pelo caminho. A gente vai receber as pragas, a gente não vai ser selado. Então, realmente, nós precisamos buscar esse preparo hoje. Se você tem um defeito de caráter, busca se resolver quanto a isso. Remediar, curar, através de oração, jejum, prática diária. Aquilo que ainda te contamina, aquilo que ainda te mancha, aquilo que te faz ter vergonha de estar na presença de Deus, abandona essa coisa. Luta contra isso, não desiste, o Espírito Santo vai te ajudar a você vencer.